Olá, muito boa tarde. Meu nome é Lucas Pereira, esse é o Luiz Ferreira. Boa tarde a todos. Esse é o Tasso Franco. Boa tarde. Nós estamos aqui para fazer uma apresentação da Samifree, da Onyx Assegurare, e também do nosso produto, que é o produto principal, que é o seguro de calção. É um produto que a gente acredita aqui no mercado português, e a gente trouxe ano passado uma apresentação, né, sobre a questão do seguro de calção, um pouco mais técnico, falando um pouquinho de como se aplica, qual os detalhes todos do seguro de calção. E dessa vez a gente decidiu trazer uma apresentação um pouquinho mais prática mesmo. Trazer casos específicos onde o seguro de calção pode ser utilizado, né, dentro do mercado português de forma geral. Trouxemos 3 projetos muito interessantes no escopo da infraestrutura de Portugal e que serão importantes nesse futuro. O primeiro projeto que a gente vai falar, né, que a gente fala aqui, é do metrô do Porto, da expansão, metrô de expansão 3.0. Vamos fazer uma brincadeira um pouquinho. Né, tem o projeto hoje da expansão de 3.0. Quantos quilômetros serão adicionados na expansão do metrô do Porto hoje, que é o estudo que se tem? A gente está falando de 35, 37 ou 39? Quem pensou em 37, serão 37 quilômetros que serão adicionados à linha do Porto. Serão quatro novas linhas, 38 estações e 37 quilômetros. O que isso quer dizer? É um projeto de grande magnitude, é um projeto que vai ser dispendioso dentro dos cofres públicos. Então, são mais de 1.000 milhões de euros que serão gastos dentro desse projeto. E o que isso significa? Na lei portuguesa, a gente tem o performance bond, que é exigido, que é pelo menos 5%. Então, estamos falando de a partir, né, já que o projeto vai custar mais de 1.000 milhões, então a gente está falando de a partir de 50 milhões uma garantia do performance bond. Além disso, como é um projeto de grande magnitude, é um projeto que muitas vezes necessita de uma garantia de advanced payment bond. Então, que dentro da lei portuguesa se permite até os 30% de adiantamento, que a gente está falando de 300 milhões, pelo menos. Total em garantia são 350 milhões. O que nos leva à seguinte pergunta. Qual seria a melhor forma de apresentar a garantia dentro desse concurso? A gente tem a possibilidade de depósito, tem a possibilidade de garantia bancária, tem a possibilidade de seguro de calção. O depósito não faz sentido. Se você tem 300 milhões, você não precisa pedir adiantados dos 300 milhões, além do que são 50 milhões também que seriam colocados, né, para o governo. Tem a garantia bancária, que entra como risco financeiro no CRC de Portugal, e isso é um problema para a liquidez da empresa, para ela poder aceder a mais financiamentos ou outros produtos bancários. E isso não é interessante. O seguro de calção não computa no CRC de Portugal e também não vai ter esse gasto enorme de 350 milhões saindo da tesouraria da empresa. Por isso a gente acredita que o seguro de calção pode ser uma melhor alternativa. Bom, já no próximo caso, nós vamos ver um importante passo que foi dado pelo governo português para atingir as metas estipuladas a nível europeu para a transição de energias renováveis. Então, esse ano foi lançado o leilão de gases renováveis, de hidrogênio verde e biometano. Então, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: para participar do leilão de gases renováveis, é necessário apresentar uma garantia? Bom, é evidente que a resposta é sim. Os interessados em participar oferecer uma oferta nesse leilão, deverão, no prazo de 60 dias da publicação do edital, apresentar, junto com a oferta, o depósito de uma bid bond, ou uma garantia provisória ou de licitação. São nomes distintos, mas para a mesma garantia. E, basicamente, a bid bond serve para que, caso a empresa seja adjudicada no contrato e assuma o contrato, ela vai seguir restritamente a oferta que foi apresentada. Então, foi disponibilizado para contratualização, nesse caso, 150 gigawatts-hora ano para biometano e 120 gigawatts-hora ano para hidrogênio verde. E o preço dessa garantia é o equivalente a 1% do preço base estipulado no edital por megawatts-horas ano, vezes 10, pois são 10 anos de contrato. Então, o que nós temos que pensar nesse caso é que vai ser uma garantia que ficará apresentada por um longo período até que o contrato seja efetivamente assinado com o ente adjudicante. E que as empresas deverão dispor e estar preparada para dispor desse recurso sem ao menos saber se de fato vão ser efetivamente assumir o contrato ou ser adjudicado. E na sequência também, caso a empresa seja adjudicada e vença o leilão, eles deverão apresentar uma performance bond também no mesmo valor da bid bond. Então, a reflexão que eu faço aqui nesse caso é a seguinte: das possibilidades de garantias que nós temos hoje,
qual seria a mais vantajosa para esse caso? O depósito, o seguro calção ou a garantia bancária? Bom, o depósito claramente seria a menos vantajosa, porque, primeiro, a empresa vai ter que ter à disposição do seu caixa um valor elevado, que vai ficar bloqueado por um longo período. E também é muito possível que a empresa se valha de um seguro calção, por exemplo, e o valor equivalente ao depósito seja feito um investimento que supere os rendimentos aí do que seria pago uma taxa de um seguro calção, por exemplo. Já a garantia bancária, a empresa tem que ter em consideração que justo nessa fase tão importante que eles precisam buscar recursos para se financiar e para fazer o projeto, eles estariam ali se prejudicando, elevando o risco bancário da empresa, prejudicando a tesouraria da empresa e também prejudicando a sua capacidade de se financiar. E também é possível que, caso a banca também possa fazer a penhora desses valores da conta da empresa em forma de garantia. Então, nesse caso, é evidente que a modalidade mais viável para esse caso é o seguro calção. Nesse terceiro caso prático, nós trouxemos um projeto que acredito ser de conhecimento de todos, que é a construção do trem de alta velocidade que vai ligar Lisboa e o Porto. A distância entre essas duas cidades é de 320 quilômetros e de carro, a depender da velocidade que você está a conduzir, é um trajeto de aproximadamente 3 horas e 20 minutos. Com a construção desse trem de alta velocidade, qual vai ser o tempo previsto de duração dessa viagem? 1 hora e 15 minutos, 1 hora e 20 minutos ou 1 hora e 30 minutos? Bem, quem respondeu 1 hora e 15 minutos acertou. Esse vai ser o novo tempo de viagem na duração do trem de alta velocidade entre Lisboa e o Porto. Considerado o projeto de infraestrutura mais importante de Portugal na atualidade, é um projeto de larga escala. A data limite para envio das propostas para a construção do primeiro tramo é até hoje, dia 2/7, e tem um preço base previsto de 1.661 milhões de euros. Como já vimos aqui nos outros casos, de acordo com o Código de Contrato Público de Portugal, é necessário apresentar uma caução de 5% do valor contratual. Então, a gente está falando em algo em torno de 83 milhões de euros em performance bond, a garantia de boa execução. Por ser um projeto grande, certamente os desenvolvedores do projeto podem pedir um adiantamento de até 30% desse valor, que seria, no caso, apresentando uma caução, o Advanced Payment Bond. Então, a gente está falando aí numa garantia de quase 500 milhões de euros. Esse é um caso bem interessante, não só pelo valor da caução e do projeto, como também pela duração. São 5 anos de obra, mais 25 anos de concessão. O que torna, assim, um grande diferencial você estar usando o seguro calção para estar cobrindo todo esse tempo de garantia. E voltamos aqui agora à nossa pergunta que temos feito em todos os casos. O que seria mais vantajoso para a empresa? Fazer um seguro calção, um depósito bancário ou uma garantia bancária? Sem dúvidas, é muito melhor você apresentar o seguro calção, porque se você faz um depósito, ainda que a empresa seja de grande porte, não faria sentido você estar prendendo a liquidez da empresa por esse largo período de tempo, assim como também não faria sentido você comprometer o risco bancário da empresa e fazer uma garantia bancária. Sem dúvidas, apresentar o seguro calção seria a melhor opção. Bom, senhores, para todos esses casos que nós expusemos e para muitos outros também, nós apresentamos a Semifree e a Onyx Assegurare. A Semifree é um broker wholesale internacional com mais de 11 anos de experiência no mercado. Nós somos especialistas em seguro de calção para empresas e buscamos sempre soluções à medida para nossos clientes conforme as vossas necessidades. E nosso principal parceiro é a Onyx Assegurare, é uma seguradora que opera em 28 países do espaço econômico europeu. É uma seguradora especialista em seguro de calção e que traz soluções à medida para cada empresa e que nos dá a possibilidade de fazer garantias para diversos setores e também fazer garantias de longo prazo. Certo. Através desse trabalho entre Semifree e Onyx, a gente consegue se destacar por alguns pontos que são muito importantes dentro dos projetos da empresa. Primeiro, a gente está falando de 3 projetos que são de grande capacidade, de grandes valores. Então,
capacidade é um ponto que realmente as empresas necessitam. Então, a gente sempre busca uma solução para cumprir todas as necessidades de cada cliente, de acordo com cada projeto. Claro, a gente está falando de 3 projetos, mas existem outros diversos projetos aqui em Portugal ocorrendo paralelamente a esse. Então, as empresas necessitam realmente de capacidade. Agilidade, emissões de garantia de forma rápida, de acordo com a especificação de cada projeto. Normalmente, nos concursos públicos, o que se pede? Pelo menos 10 dias aí para apresentar a garantia. A gente consegue emitir essas garantias dentro desse prazo, e cumprindo muito fielmente esse prazo, muito mais rápido, né? E trazendo uma tranquilidade para o cliente, para que ele possa desenvolver o seu projeto e trazer os outros documentos, verificar a outra documentação, né, sem problemas com o seguro de caução. Trazendo um caso específico, semana passada a gente emitiu uma garantia, assinando um contrato de plafond. Na quinta-feira, na sexta-feira a gente já tinha o cliente com a garantia em mãos. Aí, outra coisa que a gente gosta muito de mencionar, o caráter internacional da empresa, das nossas soluções. A gente trabalha em todo o espaço econômico europeu, o que é uma grande vantagem para as empresas, porque elas podem ter a intenção de trabalhar fora, também de Portugal, e trazer mais benefícios, explorar outros mercados e conseguir mais benefícios para essa empresa. E como a gente já comentou, a questão das garantias diversas. Longo prazo, por mais de 5 anos, licenças de atividade, pontos de conexão para empresas renováveis, todos esses tipos de garantias a gente consegue cumprir e trazer de acordo com o escopo de cada projeto do cliente, de cada cliente. Nós somos a Samifree, estamos aqui à disposição para ajudá-los, esperamos fazer negócio, esperamos aí trabalhar juntos e muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado. Obrigado.